E o meu bom dia a todos que acompanham os nossos trabalhos aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Aquasol Piscinas. Bem, meus amigos, e hoje estamos aqui na cidade de Catanduva, São Paulo. Vamos estar iniciando mais uma montagem hidráulica de um spa de alvenaria. Mas antes de começar aqui o nosso trabalho, vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre as etapas que você precisa seguir antes de estar fazendo a tubulação hidráulica do seu spa. Aqui, pessoal, se vocês perceberem aqui, esse spa já está com uma parte já de impermeabilização pronta, ou seja, o cliente já fez a primeira impermeabilização desse spa aqui. Para você fazer a montagem hidráulica do seu spa, você tem duas opções aqui. Se você quiser fazer ele conforme você faz a alvenaria, você pode estar fazendo as tubulações do seu spa. Pode sim, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Eu particularmente, eu prefiro estar fazendo depois dessa primeira impermeabilização ou até mesmo no embuçamento. Por que eu gosto de fazer dessa parte? Porque a gente já tem todas as paredes aqui já sarrafiadas, já mestrado, o embuço já todo certinho, o esquadrejamento pronto. Então fica mais fácil de eu fazer o chumbamento das minhas tubulações, e quando eu for colocar aqui os meus dispositivos, esses dispositivos vão encaixar perfeitamente na parede. Quando você faz na alvenaria, tem alguns casos que a gente já pegou, que o que acontece? O cano fica um pouquinho torto ou fica até fora de nível. Então, quando você vai montar os dispositivos, acaba ficando torto os dispositivos. Então, esteticamente olhando, não fica tão interessante. Então, eu particularmente, eu gosto de fazer dessa forma. Quando a gente vai fazer a montagem hidráulica aqui, já para a gente cortar a parede aqui, a gente tem todos os equipamentos que a gente precisa. A gente tem as perfuratrizes, tem as brocas aqui que a gente vai fazer as perfurações. E quando a gente vai fazer dessa forma aqui, a gente faz alguns reforços também na parte estrutural. Por exemplo, esse spa que eu tô aqui, essa piscina, foi eu que fiz o projeto hidráulico aqui. Então, como foi eu que fiz o projeto hidráulico, o que a gente fez? A gente já sabia onde ia ter aqui os pontos para a gente fazer as perfurações. Então, a gente pegou e aumentou um pouco a parte do reforço aqui nas ferragens aqui. Então, esses buracos que a gente vai fazer não vai dar problema nenhum na parte estrutural, porque a gente já sabia onde ia ter essas perfurações e sabia também onde a gente precisaria fazer alguns reforços estruturais. Então, a gente fez isso aí. Caso você queira fazer, quando você está fazendo a alvenaria, é só você passar as tubulações e vir subindo. Só que você tem que ter muito cuidado para saber a altura certa do canhão de hidro, porque aqui, como a gente vai estar usando um canhão de hidro de curta distância, que é um canhão de hidro que fica rente ao azulejamento, se você finalizar o serviço e ficar ou para fora ou para dentro, você corre risco de não ter o funcionamento correto desse canhão de hidro. Então, por isso que eu particularmente prefiro fazer dessa forma, desde que a gente faça um reforço estrutural antes. Já teve alguns vídeos que eu postei, tem algumas pessoas que questionou por que eu não faço antes, para não quebrar a parte de alvenaria. Pra gente, a gente tem todos os equipamentos que a gente precisa, então é fácil a gente estar fazendo todas essas perfurações e estar montando essas tubulações. A gente não tem problema nenhum com isso. Então, a gente faz os reforços, para deixar bem claro, e a gente faz os reforços estrutural, e depois disso a gente faz as perfurações. Agora, passando aqui pela parte de montagem hidráulica aqui. Aqui, pessoal, a gente já fez aqui um posicionamento de todos os nossos dispositivos. Esse spa aqui é um spa que ele mede. Esse spa aqui, a medida dele é um spa que ele tem de largura aqui. Ele tem aqui, ó, 2,35 m de largura. De comprimento, ele vai ter aqui 2,35 de largura por 2,75 de comprimento. A altura do nosso banco aqui, a altura aqui, sem ser acabado, está com 57, mas quando a gente fazer aqui a borda aqui vai ficar com 60 centímetros. A largura desse banco aqui, ele tem uma largura de 48 centímetros. Quando a gente fazer o acabamento vai ficar com 50. E essa parte aqui de descanso de pés, a gente tem uma altura de 45 centímetros. Ou seja, altura de 45 centímetros com mais altura de 60, 1,05 m de altura. Então a gente tem aqui, ó, 1,05 m de altura no nosso spa. Então, a gente tem essas medidas aqui, a gente já fez aqui o posicionamento de todos os nossos dispositivos. Aqui, para vocês entenderem, a gente vai ter aqui, ó, onde está escrito costas aqui, a gente vai ter hidromassagem costas. Então, a gente colocou dois pontos aqui, vai ter uma pessoa sentada nesse canto aqui onde que eu tô. Aqui vai ter outra pessoa sentada aqui, mais outro ponto aqui. Aqui vai ter mais outro ponto
com outra pessoa. Aqui a gente tem hidromassagem costas, então vai ter 2 bicos de hidro, então a gente pôs jatos duplos aqui. E finalizando mais um ponto aqui. Então a gente tem 3 pontos, 1, 2, 3 pontos. E aqui na outra parede oposta a mesma coisa, temos um ponto aqui, um ponto simples, um ponto duplo aqui e mais outro ponto simples. Ou seja, nesse spa aqui a gente vai pôr 7 pessoas confortavelmente. Aqui, dava pra mim pôr 2 pessoas aqui, dava sim, dá pra pôr um jato aqui. Dá pra pôr um jato aqui e outro jato aqui. Só que o que que acontece? Quando essa pessoa sentar aqui, o joelho dessa pessoa vai bater com o meu aqui. Então, a gente ganha uma pessoa a mais aqui, só que o que acontece? Você perde a qualidade aqui, ou seja, você perde aqui um pouquinho de espaço no seu spa. Por isso que eu coloquei aqui somente uma pessoa sentada aqui e outra pessoa que sentar aqui, o joelho dela vai bater aqui e você vai ter uma hidro confortável. Então, aqui pessoal, dá pra vocês verem aqui, colocamos 7 pontos de hidromassagem. Ponto simples aqui, jato duplos aqui, ponto sentar aqui, ponto simples aqui, jato duplos aqui nesse local aqui e ponto simples ali. Aqui também a gente vai montar hidropanturrilha, a gente vai montar 6 jatos de hidropanturrilha. Esses jatos de hidropanturrilha eu coloquei aqui nesses espaços aqui onde você tem jato duplo. Então aqui a gente tem um jato duplo aqui para quem sentar aqui e você tem uma hidropanturrilha. Então tem muitas pessoas que perguntam para mim qual é a distância correta de uma hidropanturrilha. Aqui, pessoal, você pega o centro da onde você está aqui, o centro aqui do ponto aqui, você pegou o centro, aí você vai puxar de 20 a 21 centímetros, que é o ideal. De 20 a 1 centímetros, coloca uma panturrilha aqui, um jato aqui, e 20 a 21 coloca o outro. Por quê? Você tem 2 pontos aqui, ó. Eu tenho 2 pontos, tem um ponto aqui e outro ponto aqui. Então, eu tenho os 2 pontos aqui. Se eu for medir aqui, ó, a gente está dando 41 centímetros aqui, ó. Então, aqui a gente tem hidropanturrilha, a gente tem 2 pontos de hidropanturrilha aqui. Aqui também temos mais 2 pontos de hidropanturrilha para quem sentar aqui. E nesse outro canto a gente tem mais 2 pontos de hidropanturrilha. Já parte de retorno de filtro. Aqui a gente vai ter 2 retornos de filtros. Esse retorno aqui vai servir para retorno de filtro, retorno de gerador de cloro e retorno de água quente. Vai ser tudo ligado junto, ou seja, vamos estar puxando do dreno de fundo, vai para a bomba, da bomba passa para o filtro, do filtro passa para o gerador de cloro, do gerador de cloro passa para o aquecimento e do aquecimento retorna para a piscina. Então, sempre quando ligar a bomba de filtragem, vai ter um ciclo e vai retornar aqui. Então, a gente colocou aqui, ó, um retorno aqui nesse ponto e outro retorno nesse ponto. Tem muitas pessoas que perguntam por que eu não coloco retorno de água quente nos meus spas, na parte de baixo aqui. Isso aí é uma dúvida que muitas pessoas têm. Na piscina, tudo bem, o certo é você colocar na parte de baixo, porque a água quente ela é mais leve do que a água fria, vem na parte de baixo, sobe para a parte de cima e você tem uma água mais homogênea, ou seja, você consegue misturar a água com maior facilidade. Já no spas, por que a gente não coloca na parte de baixo? Devido a gente ter uma altura menor no spa e devido os drenos de fundo ser mais próximo aqui na parte de spa, o que acontece? Por exemplo, esses 2 drenos ali, vou mostrar aqui, esses 2 drenos aqui, ó, esse dreno e esse dreno aqui, vai ser para sucção de água quente, separado do dreno de bomba de hidromassagem, que eu vou explicar para vocês por quê mais para frente um pouquinho. Então, o que que acontece? A gente tem aqueles 2 drenos lá. Se eu colocar, por exemplo, um jato de retorno aqui e outro jato de retorno aqui, a água quente vai sair aqui nessa parte aqui e já vai ser puxada pelo dreno novamente. Então, a parte de cima vai ficar, não vai ter uma mistura legal de água, ou seja, vai chegar na parte de baixo e vai ser sugada novamente. Então, quando chegar no trocador, lá no sensor, vai acusar que já está na temperatura, só que realmente a parte de baixo vai estar quente, só que a parte de cima vai estar mais fria. Então, você vai ter tipo 2 temperaturas no seu spa. Então, por isso que é importante você deixar eles na parte de cima mesmo. Então, aqui a gente colocou 2 retornos aqui, os 2 retornos estão aqui, os drenos estão lá. E para finalizar aqui, a gente vai estar mostrando para vocês parte de não, tá faltando ainda parte de bypass aqui que a gente não mostrou. Aqui, pessoal, se você reparar, a gente tem 2 pontos de bypass aqui, onde está escrito bypass. Esse bypass aqui vai fazer parte da bomba de hidromassagem costas, ou seja, a gente tem 10 bicos em uma linha principal,
10 bicos de hidromassagem na linha principal das costas aqui. E junto com esses 10 bicos aqui, a gente vai montar esses 2 bicos bypass. Ou seja, a gente vai ter uma linha de 60 milímetros em 10 bicos de hidro. Quando você ligar a bomba, vai sair nos 10 bicos de hidro. Vai que você senta aqui e esses bicos saem com um jato muito forte aqui. Você percebe que não tá bacana, tá machucando as costas. O que você pode fazer? Em uma segunda linha aqui, uma linha secundária, a gente vai puxar mais 2 bicos sendo bypass. Nessa linha secundária, você pode abrir o registro do bypass. Você abre o registro do bypass, aumenta a quantidade de bicos de hidromassagem no seu spa. Aumentando a quantidade de bicos, você diminui a vazão de água entre todos eles. Então você tem uma hidromassagem mais confortável. Então aqui a gente colocou 2 bicos aqui. Por que eu coloquei nesse canto aqui? Por exemplo, você está sentado aqui. Você está sentado aqui, bacana, vai que sua panturrilha e suas pernas doem aqui, o que você faz? Você vem, encosta aqui e você tem aqui um hidro de canto aqui. Então acaba sendo um conforto maior para o cliente. Então a gente montou esses 2 bicos bypass aqui. Pontos de iluminação. Pontos de iluminação aqui. A gente colocou um ponto de iluminação aqui. Esse ponto de iluminação aqui vai refletir nessa parte de baixo aqui, ou seja, no descanso de pés aqui do nosso spa. E temos mais 2 pontos de iluminação. Um ponto de iluminação aqui e outro ponto de iluminação aqui. Tem muitas pessoas que nos perguntam, deixa nos comentários aí, por que eu coloco 3 pontos de iluminação no spa e eu só não coloco 2 aqui. O que acontece? Se eu colocar somente um ponto de iluminação, tipo aqui, e um ponto aqui, o que acontece? Esse ponto de cima, que o ponto de iluminação, ele sai tipo um V. Então o que acontece? O ponto sairia desse jeito aqui, para refletir. Então a gente teria uma sombra aqui na luminosidade do nosso spa e teríamos uma sombra aqui na luminosidade. Então por isso que na parte de cima eu coloco 2, porque o que acontece? Você vai fazer um V aqui na piscina, então você consegue deixar toda a parte do spa com a luminosidade bacana. E a parte de baixo aqui, se a gente não colocar esse ponto de iluminação, o que acontece? Devido essa iluminação está na parte de cima e aqui a gente tem a bancada, daqui para cá ele vai refletir, tipo esse sol que está batendo aqui, ó. Aqui você vai bater a iluminação aqui e você vai ter uma sombra devido essa bancada aqui. Então por isso que é importante você estar colocando esse LED na parte de baixo para você ter uma iluminação na parte de descanso de pés e iluminação na parte de bancada. E para finalizar aqui, pessoal, vamos estar falando sobre os drenos de fundo. Aqui, se você perceber, a gente já deixou aqui, ó, 2 tubulações de 60 milímetros. Esses 2 tubos de 60 milímetros aqui vai ser para a parte de sucção de água de bomba de hidromassagem. E aqueles outros 2 vai ser para a parte de sucção de água de bomba de aquecimento e retorno de filtro. Por que a gente deixa eles separados? Aqui a gente vai ter uma bomba que ela vai ter uma sucção de 40 mil litros hora, ou seja, a sucção é muito forte. Se a gente colocar esses drenos aqui junto com aqueles drenos, o que acontece? Quando você ligar a bomba de hidro e ligar a bomba de 1/3 de cavalo, que é mais fraca, a bomba de 1/3 ele puxa em torno de 7, 8 mil litros hora. Então quando você ligar as 2 bombas, a bomba grande vai sugar muita água, não deixa a pequena sugar água, você vai ter uma cavitação nas suas bombas. Quando você tem essa cavitação nas suas bombas, ela puxa ar e água. Quando ela puxa ar e água, você perde a vida útil da bomba e também ela vai esquentar e com o tempo ela acaba queimando. Então por isso que é necessário você ter linhas separada para você evitar esse tipo de problema. Então pessoal, já fizemos aqui o início aqui das nossas demarcações. Agora a gente vai estar iniciando aqui as perfurações aqui, vamos estar ensinando as perfurações. Depois que a gente fazer todas as perfurações, vamos estar iniciando aqui também com a parte de montagem hidráulica, mas aí conforme a gente for fazendo aqui, a gente vai estar trazendo vários vídeos para vocês aí. Bem pessoal, chegando ao fim de mais um vídeo aqui, queria agradecer a todos vocês que acompanham nosso vídeo até o final. O meu muito obrigado de coração a cada um de vocês. E queria lembrar vocês, caso você não seja inscrito no nosso canal aí, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você estar recebendo os nossos conteúdos diários. E não se esqueça de deixar o like é muito importante, pois quando você deixa o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, repassa os nossos conteúdos para mais e mais pessoas assistirem, está tirando suas dúvidas e também está ajudando no crescimento do nosso canal. E se você puder ser membro do nosso canal, vai ajudar muito a trazer mais vídeo para vocês aqui. Bem pessoal, por hoje é só, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, galera!